E aí, galera, tudo bem? Sobre o que é a nossa aula de hoje? Bom, nossa aula de hoje é sobre ferramentas, máquinas, equipamentos, né? Quais são os principais erros do uso das ferramentas que você pode estar cometendo? E lembra, quando a gente fala ferramenta, a gente está falando de um pouco de tudo, né? Ferramentas de uma forma geral. Então vamos lá, sobre o que é a nossa aula de hoje, né? Por que a gente realmente está trazendo esse assunto? Para te ajudar a achar os erros. Porque só achando os erros que você consegue evoluir, que você vai conseguir consertar eles. Se você não sabe o que está errando, como é que você vai saber consertar, né? Isso, cara, pode parecer bobeira, pode parecer lógico, mas não. Muita gente começa a errar em milhares de situações possíveis. A gente está falando de marcenaria, mas em tudo que é coisa na vida. As pessoas começam a errar e não sabem que aquilo é um erro. Não sabem que está errando. Como é que vai melhorar? Como é que vai consertar? Não vai, né? Beleza, e por que a gente está trazendo esse assunto? Porque o uso de equipamentos costuma causar muitas dúvidas. Cara, você não tem noção da quantidade de gente que eu recebo mensagem falando sobre isso. Pô, não sei mexer na máquina, eu fico inseguro, muita gente acaba tendo medo mesmo. Então, é muito importante, tá? Esse tipo de assunto aqui é muito importante, a gente apontar os erros para botar a galera na direção certa. Entendendo os erros, você consegue progredir com mais rapidez, né? Eu falei, você identificando o que está fazendo de errado é o primeiro passo para você começar a mudar. Primeiro passo mesmo. Evitar os erros pode significar evitar acidentes, tá? Principalmente. Então, muitas vezes você está fazendo um negócio errado e você não sabe, tá? Às vezes os erros não causam acidente, mas às vezes podem causar. Depende do erro, depende da máquina. E também podem causar desgaste nas ferramentas, no maquinário, tá? Isso é a coisa mais comum. Quando você tem algumas atitudes que a gente já vai falar aqui, que você começa a tomar em relação ao manuseio das máquinas e equipamentos, que estragam tanto a ferramenta, né? Que é a ferramenta que vai na máquina. Deixa eu dar um exemplo. A broca é a ferramenta que vai na furadeira, tá? E por aí vai, todas as máquinas têm suas ferramentas, né? No caso, a lixadeira tem um insumo, que é a lixa. A lixa não é uma ferramenta. Mas tudo bem. Você pode desgastar suas ferramentas, pode quebrar suas ferramentas, você muito provavelmente vai desgastar o seu maquinário. Tem erros super comuns, que não é se você vai, é fato que você está desgastando o maquinário se você comete um desses erros, ou dois, ou três, enfim. Você já vai ver sobre isso. E outra coisa, você também, evitando erros, evita desperdício, né? Desperdício de material. Assim, vou até fazer um parênteses já, mas você evita desperdício de material, de tempo e de dinheiro. Tempo porque, né, você está gastando, enfim, essa coisa do tempo e material. Não pense que errar não faz parte da marcenaria. Não só faz parte, como você precisa de uma forma particular, né, não particular seria o termo, que não é só a sua, mas uma forma diferenciada de enxergar o erro. Porque assim, muitas vezes quando a gente erra e simplesmente, vou dar um exemplo para vocês, cortei um monte de peça de um tamanho, né, para montar um banquinho, sei lá, uma cadeira, não importa, para montar um projeto. Eu começo a montagem, eu vejo que a peça número 3 lá, ou tá com corte errado, ou a furação não tá batendo, alguma coisa tá errado, e eu simplesmente descarto aquela peça e faço tudo de novo. Por que isso não é legal? Porque você não entendeu o que você errou, né? Se o furo não tá batendo, será que o problema não foi do corte anterior que fez com que a sua medição para o furo ficasse errado? Será que a tua peça está no esquadro? Entendeu? Será que a tua máquina está regulada para fazer um furo certo? Então, é interessante, é muito importante você errar e entender os erros, tá? Então não pensa que você não pode errar, pelo contrário, tá? Mas quando eu falo que desperdício de tempo e material, eventualmente isso vai sim te trazer o crescimento, te trazer benefícios, né? Te trazer o aprendizado. Mas se você errar e simplesmente negligenciar o erro, tipo, joga pra lá que eu vou partir pra próxima e eu quero agilizar. Aí você não aprende nada, aí tu tá gastando mesmo tempo e material de bobeira. E dinheiro, né? Consequentemente. Tá certo? Então, existe uma forma especial, né? Diferente da gente olhar o erro quando a gente comete um erro na marcenaria, tá? E é óbvio, gente, quando a gente tá aprendendo, ou a gente tá começando, ou evoluindo, a gente vai errar, tá? Independente, a gente vai errar. Eu erro também, né? Só que geralmente as coisas mais básicas que eu errava antigamente, hoje em dia eu já não erro mais, um pouquinho diferente. Legal? Deu pra entender por que o assunto é importante, por que você precisa se ligar nisso? Ok, então vamos ver algumas inseguranças que podem surgir nesse momento. A gente está falando de máquina, a gente está falando de erros, né? O que pode acontecer? Primeira coisa, tenho medo de me machucar. Muita gente tem medo de se machucar. Também é uma coisa que eu recebo demais, né? Comentários sobre isso e perguntas como lidar com esse medo, né? De encarar as máquinas. Mas isso acontece muito, principalmente quando está falando de maquinário. Muita gente demora muito até para ligar
as máquinas porque tem receio, né? Medo de se machucar, tem medo do barulho das máquinas. Então isso acontece. O que mais? Eu tenho medo de errar. Tenho medo de errar no meio do projeto e perder o projeto. Cara, isso é comum. Eu também sinto esse medo. Muitas vezes eu tô num projeto lá, tô fazendo um projeto meio complexo, eu já avancei algumas etapas, já deu certo e tem uma coisa muito crítica que você tem que fazer, que você fala, caraca, se eu errar isso aqui, eu vou perder essa peça. Isso é normal, isso é super normal, acontece com todo mundo, né? Outro dia até eu tava vendo um projeto de, acho que resina, sei lá. O cara fez uma parada sinistra, assim, e pô, gastou muito material pra chegar no momento que se ele errasse, acabou. Ele ia perder tudo, entendeu? Acho que ele ia esculpir um troço com resina. Então isso acontece com todo mundo, com todo mundo. Como eu falei antes, tem um nível de projeto, né, que você se encontra na tua evolução. Então todo mundo vai ter um receio de errar, vai errar às vezes, e não tem jeito. Isso aí você só lidar com isso quando você faz várias vezes. Não é a mesma coisa, mas quando você passa por aquele tipo de coisa várias vezes, se acostuma, né, com esse sentimento de, putz, eu posso errar aqui. Se eu errar, vou ter que fazer tudo de novo. Então você acaba se acostumando, você aprende a lidar com isso, tá? É comum, gente, não é só você que tem esse tipo de medo, não, tá? Eu também tenho. Muitas vezes eu chego num momento e falo, cara, não quero errar. Eu até demoro pra fazer, a gente demora pra começar a fazer. Super comum. Beleza, galera, então agora vamos falar quais são esses erros que a gente tá falando, quais são os principais erros. E quando eu trouxe aqui os principais, vamos lá. Não são todos, claro, né? Nem seria capaz de listar todos os erros que são possíveis acontecer, mas são os erros que eu mais vi acontecendo ao longo da minha caminhada, né? Eu não sei se você sabe, mas eu já dei aula presencial durante muito tempo. Então as pessoas chegavam lá, enfim, durante uns 2 anos e pouco, não tanto tempo assim, mas juntando tudo, né? Desde 2014, se eu não me engano, que eu já dou aula. E o que eu reparei? Eu reparei que existem erros muito frequentes, tá? Erros realmente frequentes que as pessoas cometem, mais de uma pessoa, várias pessoas fazem a mesma coisa. Então, eu me baseei nesses erros, tá? E tentei juntar aqui de uma forma organizada pra gente se entender, beleza? Então vamos lá, primeiro erro que eu vejo diretaço acontecendo, postura e pegada. Galera, postura e pegada. O que eu quero dizer com postura e pegada? Para você operar um maquinário, ou até uma ferramenta, para você fazer uma interferência na madeira, uma usinagem, você precisa estar bem apoiado e confortável. Essa é a primeira coisa. Então a gente está falando de postura. Não sei se você conhece ou já viu filme, alguma coisa assim, né, de luta, não sei o quê. Eu vi muito Karate Kid quando eu era pequeno. Tinha aquela coisa da postura, né, o que da base do lutador, né, uma coisa estável, né, que a postura, né, uma base estável, ela serve para realmente te estabilizar. Então, se você está operando uma máquina que tem um movimento, que eventualmente pode dar um tranquinho ou outro, você precisa estar confortável e estabilizado. Você precisa estar numa postura. Essa é a primeira coisa. A segunda é a pegada, tá? O que é a pegada? A pegada é a firmeza com que você pega na máquina. É claro que você não precisa ficar apertando a máquina, senão, quando você terminar de usar, você não consegue mais fechar a mão. Não é isso. É você também não negligenciar a pegada, tá? Eu já vi muita gente operando máquina assim, tipo, postura assim, ó, mão meio pra frente, tipo assim, tal, não sei o que, punhozinho dobrado. Não. Tá? A máquina você tem que estar apoiado em você mesmo, você tem que catar ela com a tua mão, tico-tico, né? Lixadeira, furadeira, de preferência as duas mãos na máquina. Nem todas necessitam, nem todas são propícias a isso, mas de preferência uma base boa, as duas mãos na máquina, e a pegada é aquela coisa, você vai garantir que aquela máquina não vai escapar da sua mão. Se você tem uma boa pegada, a máquina não escapa da sua mão. Beleza? Então, postura e pegada. Postura, ela vai te trazer segurança para você ficar estável, né? Quando você ficar estável para operar. Pegada, ela dá a firmeza que a gente está falando. E é muito bom, essa dica é muito boa para você começar a vencer o teu medo, tá? E essa é uma das coisas que eu falei na aula de medo. Então, essa pegada e essa postura na máquina são o primeiro passo, eu diria, para você começar a lidar com isso, beleza? E aí eu botei alguns exemplos aqui, ó, que eu já ouvi bastante, que eu já vi muito a galera fazendo, por exemplo, com a serra tico-tico. Você não tendo firmeza, por exemplo, com a tico-tico, a chance da linha sair reta é muito diferente. É muito difícil, tá? Você fazer uma linha reta com a tico-tico já não é aquela coisa mais fácil do mundo, porque ela é uma máquina que ela propicia a curvas. Então, como você consegue curvar, ela nunca vai ser completamente estável para ser reta. Mas então, isso depende mais ainda da sua postura e da tua pegada. Tem que estar ali firme e tal, não sei o que, indo certinho, olhando a linha devagarinho e seguindo, tá? Se você negligenciar o negócio, não olhar direito, não ter uma boa postura e pegada, provavelmente as linhas vão sair tortas. E na parafusadeira, veja bem, isso aqui é um dos erros que eu mais vi, tá? É muito frequente isso. Inclusive, eu já fiz um vídeo no meu canal falando especialmente desse erro, que é o seguinte: quando você não tem essa postura na parafusadeira, ela tende a escapar
o bit do parafuso, tá? Então o bit tá lá, ó, no parafuso encaixadinho, imagina um bit Phillips, aqui, ó, parafuso virado para vocês. Então o que acontece, ó? Isso aqui precisa estar bem encaixado. Quando as pessoas não têm uma boa postura com a parafusadeira na mão, ela vai girando em falso, e quando essa girada em falso acontece, vai fazendo assim, ó. Crrr. Esse barulho é essa fricção da ponteira da parafusadeira com o parafuso. O que acontece quando você faz isso? Desgasta o parafuso e desgasta a ponteira. Se você desgastar o parafuso demais, tá, e não conseguir tirar ele da peça, você vai ter um problema. Porque você tem parafuso que não funciona mais, mas ele também não te dá liberdade para você tirar ele e repor, tá? Ou você fazer qualquer outra coisa. Isso é um grande problema. E lógico, né? Desgasta o bit rapidinho. Então, cara, tem bits que não tem muita resistência, tá? Principalmente esses bits que vêm com a parafusadeira, esses bits que tem naquelas maletinhas de kit, não tem tanta resistência. Então, você começar a fazer isso, você não prestar atenção nisso e começar a cometer esse erro, já era. Daqui a pouco você não tem mais bit inteiro. Beleza? Tá, é só mais uma observação a respeito disso, porque realmente acontece muito. A parafusadeira, ela tem um peso, tá? Então, ó, peso da parafusadeira quando você está parafusando um troço para baixo. Nesse sentido, acontece menos, porque o peso dela e até o seu corpo ali já favorece o parafuso quando você está parafusando, né? Você está jogando ele para dentro. Beleza. Parafusou. Chegou lá no final. Agora, quando acontece mais isso, é quando você tem a situação inversa. Quando você não tá apontando ela para baixo, ou seja, imagina uma situação que você tá de lado, assim, ó, parafusando assim, ó, de lado. E você tá tirando o parafuso ao invés de colocar. O que as pessoas fazem? Como você tá tirando o parafuso, a tendência é elas clicarem no botão e meio que ir afastando a máquina. Mas não. Você precisa clicar no botão e manter a máquina pressionada. O que vai afastar ela é a rosca do parafuso que está saindo da madeira. Quando você afasta a máquina, ela começa a sair, né? Começa a desengatar do parafuso e começa a fazer aquele desgaste acontecer, tá certo? Então você pode não reparar isso quando você estiver metendo um parafuso de cima para baixo. Agora, quando você estiver tirando ele de lado, você vai ver que isso vai acontecer bastante se você não tiver uma postura, né? Não tiver encaixadinho legal. Outro detalhe que rola demais, apressar a usinagem ou as usinagens das máquinas. Duas situações que eu vou citar aqui para vocês. Uma em madeireiras, né? Muitas vezes quando você vai em madeireira, aliás, comigo já aconteceu algumas vezes e, cara, é nítido. Você vai na madeireira, geralmente tem lá algumas máquinas básicas para os caras fazerem os primeiros cortes, aparelhar umas madeiras. E é muito nítido, assim. Eu já vi eles usando as máquinas várias vezes. E a maioria das vezes eles forçam totalmente a máquina. O que é o forçar a máquina? A máquina, ela gira e ela consegue cortar cada madeira com uma densidade tal, diferente, tal composto, numa velocidade determinada. Depende da força da máquina, do fio da ferramenta, da densidade da madeira, depende de várias coisas. Então você precisa respeitar isso. Tá? Você precisa respeitar o tempo de corte da máquina. Quando você apressa a usinagem, cara, primeira coisa, parece que você ouve a máquina quebrando, né? Porque ela muda de barulho de verdade. O som do motor muda, em vez de fazer começa a fazer sabe, dá uns gritos a mais, você fala, meu Deus, que nervoso que tá fazendo. E sabe por que acontece isso muito na madeireira? Porque as pessoas que estão fazendo não são donas das máquinas. Posso te garantir isso. Isso acontece pra caramba. Eu já recebi também marceneiros mais antigos lá na minha oficina para produzirem seus próprios projetos, né? Porque eu tinha um galpãozão grande, dividia o espaço com a galera. Cara, eu vi isso acontecendo. E aí, meu irmão, minha máquina, né? A primeira coisa que eu fazia, ó, clica no ombrinho, fala, ó, segura a mão, porque cada máquina tem um tempo de usinagem, tá? Então, isso era uma das opções que eu via. Quando eu sublocava a minha oficina, né, eu dividia o espaço, porque eu montei uma oficina gigante com máquina e ferramenta e não ocupava todo o espaço. Então, trouxe a galera que queria fazer objetos de marcenaria também para alugar o espaço junto comigo. Então, vamos lá. Outra situação que eu vi isso muito acontecendo, as pessoas clicavam, porque assim, algumas máquinas têm regulagem de velocidade na mão. Eu lembro muito, muito bem dessa cena. Uma pessoa fazendo corte e a madeira estava saindo com acabamento péssimo. Ela estava fazendo corte com a tico-tico. Por que estava tão ruim? Porque ela estava empurrando demais a máquina e clicando pouco. Então a máquina estava com pouca velocidade e ela estava querendo andar rápido demais. E eu falei, olha só, você precisa alterar isso, você precisa clicar até o final e você precisa andar devagar com a máquina. Senão vai acontecer isso aqui, vai ficar tudo arrepiado o acabamento da madeira. Por que tá arrepiado? Porque você não está permitindo que a ferramenta faça o corte. Você está querendo forçar a barra, entendeu? Então isso acontece com várias máquinas, beleza? Acontece com... Enfim, tem muitas consequências diferentes, né? Uma delas é o motor. No caso da Tico-Tico não gritou tanto.
né? Gritam mais na serra circular mesmo, e nas circulares. Mas na tico-tico acontecia isso, acabamento muito ruim. Lixadeira. Lixadeira é um ponto muito legal. E não tem tanto tempo que eu aprendi isso, cara. É uma coisa muito legal, uma observação bem maneira mesmo. Que é o seguinte: o que a gente faz com a lixadeira quando a gente pega ela pra lixar? Ó? A gente faz isso aqui, não faz? Pega a lixadeira, a gente fica assim, ó. Às vezes assim, ó. Só que, cara, é a lixadeira que tá lixando ou é você? Né? É a lixadeira. Então, o que a gente tem que fazer com a lixadeira é simplesmente passear com ela sobre a superfície. É porque a gente quer o negócio acabar logo, né? Tem gente que gosta de lixar porque é uma terapia, tem gente que odeia lixar, que é o meu caso. Então, muitas vezes a gente quer acabar logo, fazer aquele negócio assim, e às vezes até dá um resultado, você consegue ir um pouquinho mais rápido, mas não vale a pena. Você desgasta a sua máquina, a lixa dura muito menos. Engraçado, quando me falaram isso, eu comecei a testar, cara, é incrível, você lixa, tipo assim, 3 vezes mais madeira, com a mesma lixa que você tava lixando assim, ó. Entendeu? Então você consegue fazer com que a lixa dure muito mais tempo. E é óbvio que a sua lixadeira vai durar mais, você vai desgastar menos ela, a base dela também você vai desgastar muito menos. Então, cara, é desgaste pra caramba. Forçar a máquina nunca é bom. E quando você acaba fazendo isso com a furadeira, que eu já vi demais também, clicar pouco e empurrar muito, o acabamento da entrada do furo e do final, principalmente da entrada, fica uma porcaria. Por quê? Mesma coisa da tico-tico lá. Porque você quer forçar a barra e você não deu tempo da ferramenta cortar aquilo, tá? Então, em vez de sair aquele corte, bonitinho, assim, tipo, de uma passada você quer que ela corte, mas não vai cortar, vai estrambelhar tudo. Então, cara, isso é muito frequente, muito frequente. Retomando, postura e pegada. Porra, vejo muito e é importante pra caramba. Apressar as usinagens. Demais, vendo demais. Outra coisa também, as pessoas não tentam parar pra entender as máquinas. Pô, mas eu não conheço a máquina, Gustavo. Como é que eu vou entender a máquina? Tá bom, então a primeira coisa que você vai fazer é observar a máquina. Pega a máquina, né? Dá uma olhada nela boa, observa ela, tenta entender como é que a máquina funciona, né? Lê o manual, é óbvio. Mexe nas configurações, nas regulagens. Como assim configurações e regulagens? A maioria das máquinas básicas não tem muitas configurações e regulagens, mas algumas têm, né? Por exemplo, existem algumas tico-ticos que tem regulagem de velocidade, que tem coisa pendulatória, né? De pêndulo. Então, mexe nessas chavezinhas, vê como é que a máquina reage, o que acontece, tá? Explora esses acessórios aqui, ó. Para que serve? Lê o manual, observa, procura, né? Vai atrás de informação para saber. Então, cara, entenda a sua máquina, tá? Ao máximo possível. Isso é as coisas mais básicas, né? Olhar para ela, né? Ver as regulagens, mexer, ler manual. Isso aí é o básico do básico. E aí, é lógico, à medida que você for usando, você vai pegar familiaridade com a máquina cada vez mais. Mas assim, uma coisa que eu posso adiantar é o seguinte: a base das máquinas, elas dizem muito, tá? De verdade. Tem máquina que não tem base, como a furadeira, parafusadeira também. Agora, a maioria, ó, lixadeira, serra tico-tico, serra circular, tupia, todas elas têm uma base, beleza? Então, primeira coisa, a máquina ela precisa trabalhar 100% apoiada na base o tempo todo, ó. Eventualmente, existem umas situações dessas aqui, ó, que a máquina inclina. Então, isso é mais uma coisa que você tem que ver. Pô, legal, minha máquina inclina, será que dá pra fazer? Como é que faz isso? Então, abriu, inclinou, pô, como é que trava isso aqui? Pô, travei, pô. Então, já tem a possibilidade de também fazer cortes inclinados com essa máquina. Bacana, né? Então, você tentar entender ela ao máximo possível. Pô, se ela tem uma base, mesmo inclinando, ela precisa operar apoiada na base. Senão não precisa de base, né? E se você não apoia na base, você pode ter certeza que vai ficar tudo irregular, mal feito, não vai ficar reto, vai ficar mal acabado, porque você não tem um apoio, você não tem uma guia, né? Não é uma guia, mas é um apoio. As laterais das bases costumam ser retas e paralelas à ferramenta. Elas podem e devem ser usadas como guia. Então veja bem aqui, ó. Aqui tudo bem, tem uma guia de metal, mas você pode fazer qualquer guia de madeira, desde que esteja reta. Você pode fazer com guia de alumínio, que é bem isso aí, ó. Essas bases que eu falei, na maioria das vezes elas são quadradas. No caso, por exemplo, da tupia, existem alguns modelos de tupia que tem base redonda, e nesse caso é melhor ainda, porque a tupia tem uma fresa que é um pino, tá? Então, ela redonda, ela tem a mesma distância em todos os pontos da base até o centro, tá? Então é legal pra caramba, funciona da mesma forma, até melhor. Mas no caso das máquinas que tem que ter o corte linear, né? Como por exemplo serra circular, serra tico-tico, aquela base ali, ela geralmente é paralela. Então você pode sim usar aquela base para guiar os teus cortes, por exemplo. Você, geralmente com uma guia, você tem cortes muito mais precisos, muito mais retos, beleza? A tupia também tem essa lateral, mesmas quadradas.
enfim, serra circular, serra tico-tico, tupia, tá? Então, cara, tenta sugar, explorar o máximo possível a tua máquina, tá? Tenta observar ela, estudar, procurar informação, ler o manual, porque isso vai ser muito bom para você. Desrespeitar as limitações das máquinas. Cara, tu vai se identificar com isso. Se não aconteceu com você, você tem certeza que vai conhecer alguém que já, porque aqui no chat tem história direto sobre isso. Vi que a serra tico-tico pode se cortar em ângulo, mas fiquei com medo. Vânia, aquela aula que eu te falei do medo, o que eu te aconselho é o seguinte, começa a usar, tá? Inclina ela, vai devagarinho, lembra desse apoio, apoia bem, né? Vai devagarinho, vai um pouquinho, depois vai mais um pouquinho e vai testando. Por quê? Você só consegue vencer o teu medo quando você começa a fazer, você encara ele, tá certo? Isso, assim, pode parecer meio óbvio, mas não é não, cara. E eu vou até trazer uma situação muito prática aqui pra vocês. Quando eu comecei a fazer as aulas ao vivo, né, não essa semana passada, mas em algum mês, 2, 3 meses atrás, não lembro quanto, cara, eu ficava super tenso antes de começar as aulas, super tenso. E hoje em dia já não fico mais. Por quê? Porque eu já acostumei, né, assim, tem dois lados, né, um é o fato de estar ao vivo aqui, falando com vocês, se vocês vão gostar da aula, se a aula tá boa, se eu vou conseguir suprir as expectativas de vocês. A outra coisa é a parte técnica, né, assim, são muitas configurações para fazer, eu tenho que fazer muita coisa no meu canal do Facebook, usar um programa auxiliar, conferir um monte de coisa, preparar um monte de coisa. Hoje em dia eu faço isso assim, ó, entendeu? Tranquilo, sem medo, de boa. Por quê? Porque eu me acostumei, eu só me acostumei fazendo, tá? Então, toma coragem, mulher, encara esse medo aí, beleza? E eu tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Beleza, então, desrespeitar as limitações das máquinas. Ó, a primeira coisa, usar ferramentas indevidas. Cara, tenho certeza que você já viu alguma situação desse tipo. Então, uma coisa que acontece muito, trocar o disco da serra mármore por um disco de serra de madeira. Cara, quanta gente faz isso? Eu não sei se a serra mármore é mais barata que a serra circular manual. Ou se, sei lá, a pessoa tem para outras coisas, né? Tem para fazer obra em casa e acaba botando um disco de serra de madeira. Porque, cara, não faz sentido, sabe? Não faça isso. Tem tanta gente que já sofreu acidente fazendo isso. Serra mármore é para serrar pedra. Serra circular é para serrar madeira. Não faça essa alteração que você, porra, vai se arrepender, cara. Não é legal, tá? Outra coisa também, usar ponteira ou bit, né? Na furadeira. Tem muita gente que faz isso também. Tinha um amigão, aliás, ainda é muito amigo meu, marceneiro, feraço das antigas, faz muito projeto, vivo indicando ele fazer projeto. Ele não usa parafusadeira, ele acha que não tem força, tá? Ele tem uma furadeirazinha da Makita, aliás, lindinha, bonitinha demais, porque ela é pequenininha, é leve, então, né, por isso que ele usa essa. E ele bota um bit ali, ele faz todos os projetos dele com aquilo. Eu falo, cara, eu não sei como é que tu não quebrou essa máquina ainda. Eu não sei como é que tu não quebrou. Porque sabe o que aconteceu? Ele já quebrou 2 máquinas minhas, porque ele fazia projeto pra mim, né, e fazia projeto na minha oficina também. E eu tinha aquela máquina, que inclusive eu gosto demais, aquela AWT, ou DWT, né, marca meio, não sei diferenciar muito, as duas são verdes, parecem muito parecidas. É aquela parafusadeira com fio da DWT, da AWT. E eu tinha 2 ou 3 dessas, né? Era uma minha, uma da oficina, uma do meu pai, acabamos juntando tudo lá. Ele quebrou 2, tu acredita? Sabe por que ele quebrou? Porque ele pegava a função de parafusar, como ele achava que a parafusadeira não tinha força suficiente, porque a gente trabalhava muito com madeira maciça, ele jogava na função furar. Quando você joga na função de furar da parafusadeira, ela não ativa a catraca, ela passa a não usar a catraca. E a catraca na parafusadeira é exatamente o grande segredo para se parafusar, que é uma espécie de freio para a máquina. Quando você não usa a catraca, a máquina freia abruptamente, ela freia de repente. Quando o parafuso encontra, a cabeça do parafuso encontra resistência na madeira, ou a máquina para de repente, ou o parafuso afunda demais. As duas coisas são ruins, afunda demais é ruim para o acabamento. E quando ela para de repente, pode quebrar a máquina. E não deu outra, ele quebrou 2 parafusadeiras minhas fazendo isso. Beleza? Eu não sei nem como é que a furadeira dele ainda aguenta. Mas eu não faria isso. Cada máquina serve para uma coisa. Furadeira para furar. Aliás, parafusadeira também fura. Mas não use... vamos lá. Não parafuse nada no modo furadeira. Você pode até furar no modo aparafusar. O máximo que vai acontecer vai ser que a broca vai encontrar uma resistência e a catraca vai ser acionada, tá? E você tem que ou aumentar a catraca ou jogar no modo furar. Mas sendo bem sincero, até me alongando um pouco sobre isso, desculpa galera, mas tô me alongando aqui porque eu acho que vale a pena. É uma máquina muito utilizada. Eu não uso essa função de furar na parafusadeira, porque eu acho que se a máquina ela não está conseguindo, mesmo que seja furar,
última regulagem de catraca, que é uma regulagem forte pra caramba, eu não vou botar na coisa de furar. Por quê? Porque tá forçando. Entendeu? Eu sempre acho que tá forçando, mesmo que seja uma madeira que ela tá cortando, que ela tá furando. Às vezes furando, sei lá, pedaço de metal. Eu prefiro com que ela vá ali na catracada, vá furando aos poucos na catracada e daqui a pouco chega, tá? Do que jogar na função furar, perder a catraca e daqui a pouco ela dá um tranco e você quebra a sua parafusadeira. Acontece muito, por isso que eu me alonguei um pouco, beleza? Outra coisa também, tirar as capas de proteção das máquinas. Cara, algumas máquinas têm capas de proteção, como por exemplo a serra circular manual. Tem aquela placa, aquela capa assim, quando a gente começa a cortar, ela tem até uma mola, né? Ela afasta para ela sair da frente. Quando a gente acaba de cortar, aquele negócio tem uma mola e vem para frente para proteger a lâmina e você não meter a mão ali. Tem gente que tira aquele troço, ou que quebra e não repõe. Perigosíssimo, tá? Esmerilhadeira também, ó, tem essa capinha daqui, ó. Engraçado que durante um tempo eu usei esmerilhadeira sem isso, sem nem me ligar que se aquele disco quebra, cara, ele pode ir no meu braço, pode ir na minha cara, pode ir em qualquer lugar do meu corpo, e aí ele tá girando, ó, ele pode ir pra qualquer lugar, tá? E, enfim, em determinado momento, conversando isso com um amigo meu, ele falou, cara, isso é perigosão, não sei o quê, e eu nem falei que fazia, foi um assunto que veio, ele falou, pô, um cara já sofreu um acidente assim assado, depois engraçado que aí eu não só botei aquele negócio, como eu ganhei um certo medo de usar a máquina, lembrando disso, né? Falei, pô, não posso dar mole desse disco voar. Só que eu não vou com facilidade, a não ser que você desgaste muito o disco e não queira trocar, entendeu? Ou que você torça a mão ali na hora de estar fazendo uma coisa reta, um disco, se você torcer a mão, o disco quebra ali dentro. Então, são alguns detalhezinhos que você tem que prestar atenção tal, no uso da máquina, mas não precisa ter medo se ela tiver com a proteção certa, tá certo? O que mais? Limitação das máquinas. Não esperar a máquina esfriar depois de muito esforço. Isso acontece muito com furadeira, tá? Furadeira para furar parede, para furar madeira dura, para furar até metal. A gente tá ali e a gente tem muito furo para fazer, em algumas situações. Daqui a pouco a máquina tá pelando, e a gente quer continuar, cara. Espera um pouco, deixa ela ali, vai demorar umas 2 horas para esfriar, 1 hora, tá? 1 hora acho que nem é suficiente muitas vezes, porque é metal e tá muito quente, tá? É só metal ali em volta fervendo. Espera a máquina esfriar, porque senão você vai perder a máquina, tá? Queimou o motor, acabou, pode jogar fora. Vamos entrar agora nas vestimentas e EPI. Não é só EPI não, vestimenta também. Então vamos lá, ó. Operar maquinário de chinelo. Cansei de ver marceneiro experiente operando maquinário de chinelo. Camiseta frouxa, tá? Então, camiseta frouxa pode pegar no disco de serra, pode pegar em qualquer máquina que está girando, pode pegar no desempenho, né? Se você tiver cabelo solto, cara, não, irmão, eu tenho cabelo grande, né? Tanto para homem quanto para mulher, mas mulheres têm geralmente mais. Então, se liga, galera. Prenda o cabelo, tá? Garanta isso. Imagina, me dá até arrepio aqui, eu tô arrepiado, só de pensar. Imagina o teu cabelo preso numa máquina. Cara, Deus me livre, bicho. Deus me livre. Enfim, é isso. Cabelos presos, sempre. Né? Prende direitinho aqui, ó, chuquinha e tal. Manga larga, manga de camisa, ó. Manga comprida, jamais, não faz sentido. Tá? Se você for fazer marcenaria de manga comprida, que seja uma manga que tenha botão, aquela bem justa, tá? Bem justa mesmo. Não pode ser manga larga de jeito nenhum. E os EPIs? Já cansei de ver gente operando máquina serra circular, máquina que sai faísca, tudo que é tipo de máquina sem óculos. Óculos é, na minha opinião, o principal EPI. Porque vamos lá, a máscara de proteção aqui, ela vai servir muito bem para 2 situações. Ou quando a tua oficina está fechada e completamente lotada de pó, e aí realmente você não consegue respirar. Ou então para uma situação futura. Situação futura que eu digo, eu quero dizer o seguinte: você tem que usar máscara a vida inteira para não se ferrar no futuro, tá? Então uma coisa que não é imediata, as pessoas às vezes não se ligam e dá até para entender um pouco mais. Agora, óculos, bicho, qualquer coisa que voar de qualquer lugar pode ir no teu olho e pode te cegar. Eu não sei que parte é essa que as pessoas não entendem e não usam óculos para fazer algumas coisas, sinceramente. E assim, muitas vezes protetor auricular também, né? Se o espaço é muito pequeno, você está com umas máquinas, né, que faz um barulhão muito tempo, pô, pode realmente danificar o seu ouvido, né? Legal. E luva. Devo usar luva? Bom, eu vejo, né, muita foto, né, aquelas fotos bonitonas, o cara pousando ali de luva para fazer um corte numa máquina. Eu não gosto de luva. Acho que luva não faz sentido, tá? Vamos lá. Por que as pessoas usam luva? Para ter pegada na madeira, tá? A luva não vai proteger a sua mão de um acidente. Nunca com uma máquina. Não vai proteger, tá? O máximo que a luva vai fazer é te dar pegada na madeira. Agora, você precisa de uma super pegada quando você está trabalhando um pedaço de madeira média ou grande? Não.
As madeiras que acabam escapando da sua mão são as madeiras pequenininhas, né? Aquelas menorzinhas, que a gente quer fazer um furo, quer fazer um corte, às vezes meio perigoso. Então são essas. Beleza, por que eu acho que você não tem que usar luva? Para madeira grande você não precisa de luva, né? Você tem uma pegada boa. Não faz sentido, acho que não precisa. E para madeira pequena, aliás, qualquer situação, o que pode acontecer com a luva? Vamos lá, numa serra circular, numa máquina que realmente é perigosa, que pode realmente te machucar, se a máquina passar na luva, ela vai arrebentar a luva e a luva não vai proteger nada da sua mão. Então ela já perde a função. Só que tem um agravante. Se a máquina enroscar na luva, tá? Porque se a máquina passa no teu dedo, vai tirar a pontinha do dedo, beleza. É horrível, é péssimo, mas vai ser só a pontinha do dedo. Agora, se a luva ficar presa no eixo da máquina, já era, ela vai puxar a tua mão. Então, gente, não faz sentido trabalhar de luva. Sabe, luva na marcenaria, caraca, não rola, sabe, não rola. Se você discorda, vamos conversar sobre isso, tá? Põe no chat pra gente trocar uma ideia. Porque, assim, eu vejo muito foto, né, até vídeo, de gente que eu vejo que não são amadores, sabe? Que não são amadores usando luva. E eu falo, cara, gente, pelo amor de Deus, qual é o sentido disso? Tá? Então, é uma coisa que eu, particularmente, discordo veementemente. Acho que não faz sentido tu usar luva pra marcenaria, tá? E só completando aqui, as máquinas mais leves, mas eu vou usar luva porque eu não quero machucar com a furadeira. Relaxa, cara, tá? Porque se ela conseguir te proteger, o machucado não ia ser tão grande. Se o machucado for grande, ela não vai conseguir te proteger, tá? Então, relaxa com esse negócio de luva. Esquece isso, que ela só tem, na minha opinião, a aumentar o acidente que você pode vir a sofrer. Beleza, então, quais erros em relação a ferramentas, pra gente fechar aqui? Uma coisa que acontece muito, as pessoas esquecem de trocar as ferramentas, até. Tem um disco de serra circular funcionando há quase um ano lá, cortando madeira. Cara, esse troço acabou o fio dele. Já era, entendeu? Ou você tira para afiar, ou você troca. Beleza? Então, isso acontece muito. E aí, acontece muito na lixadeira também. As pessoas esquecem de trocar lixa. E aí, lixa desgasta muito mais rápido que uma ferramenta, né? Até mais fácil a gente reparar. Mas quando você não troca a tua ferramenta, você está forçando a máquina, tá? Você está perdendo muito mais tempo. Provavelmente o acabamento das peças, seja um furo, seja um corte, vai sair prejudicado, beleza? Então, não trocar a ferramenta ou não afiar não é legal. Então, ó o fio da broca, ó. Dá pra ver bem daí, gente? Essa pontinha aqui, ó, tem um fio aqui. Se isso aqui perder, cara, não rola, sabe? Quando a broca tá com fio, é engraçado, né? Massaranduba é uma madeira bem dura. E as pessoas vinham reclamando de trabalhar com massaranduba. Eu gostava bastante, porque essa densidade dela dava firmeza, muitas vezes, na furação e no corte. No corte é um pouquinho mais difícil, né? Mas corta, mas é um pouquinho mais chato. Agora, na furação, eu gostava muito de furar massaranduba, porque a broca, estando afiada assim, pô, brother, era lindo, o negócio vinha uns cavaquinhos, perfeito corte, sabe? Bonito demais. Agora, quando não tem fio, amigo, complicado, tá? Essa aqui é uma broca Foster, ela tem também o fio aqui nessa parte, ó. Nessa e aqui atrás. Não é aqui, tá? Aliás, aqui, se tem fio, eu não entendo por quê. Porque o fio, geralmente, ele serve pra lâmina pegar assim, ó. Fazendo assim, ó. Não assim, sacou? Então, ó, isso aqui, não sei, talvez ajude, né? Não sei. Mas geralmente essa broca ela pega assim, né? A lâmina assim, ó, pra tirar o cavaco. Então ela pega de lado. Mas beleza, então fica de olho nas suas ferramentas, no fio dela, se ela já tá desgastada, se a tua broca já tá pequena demais pra você continuar fazendo fio nela, né? Outra coisa também, você queimar a ferramenta com uso indevido. Isso acontece. Muitas vezes a gente tá furando, ou uma madeira muito densa, ou um pedaço de ferro, por exemplo, e a gente esquece que aquela ferramenta, se ela esquenta demais, ela perde o fio. Tem um lance de têmpera que eu acho que influencia nisso. A broca começa a ficar azul e ela acaba perdendo eu acho que é a têmpera, né? Ela acaba perdendo essa propriedade aí que deixa ela resistente. Quando ela perde essa resistência, as primeiras fricções ali já começam a acabar com o fio dela. Então, passa sempre um olhinho, cara. É legal você ter um óleo aí do lado da sua... Pode ser um desengripante ou então um óleo de máquina para você botar, de preferência de máquina, eu acho que é até melhor. Pra você botar na ponta da broca, ou então no buraco que você tá fazendo. Botou um pouquinho, o negócio tá cortando ali, beleza, não vai ter problema. E também, não só o óleo, mas você forçar mais do que o fio pode cortar. Lembra que a gente falou não respeitar a velocidade das máquinas de corte? O furo também, né, não deixa de ser. Então quando você tenta baixar demais a furadeira, quando você, né, a furadeira de bancada, quando você tenta empurrar demais a furadeira, forçando essa barra, você pode acabar com o fio da sua ferramenta. Eu errei várias vezes com a tico-tico. Eu também, cara, já errei muito com todas as máquinas, né? Isso aí faz parte, mas errar é legal porque te engrandece. Eu falei da forma de lidar com o erro, né? Você observar e entender por que errou e tentar consertar, né? E como é que você faz isso? Você confere tudo que está acontecendo.
todos os processos que você fez, né? Então, se alguma coisa deu errado, confere todos os processos que você fez antes. Se a peça está no esquadro, aquela coisa toda. Errar é normal, mas legal é a gente entender para aprender. Porque senão a gente não aprende, certo? No Oficina de Fazedores, por exemplo, tem um aluno nosso que ele começou a fazer, depois que ele fez o curso, ele começou a fazer alguns projetos, alguns objetos, e começou a fazer, se eu não me engano, foi uma tábua de carne, uma tábua de petisco, sei lá, muito bonita, de marchetaria e tal. E quando as pessoas começaram a saber, ele começou a receber um monte de pedido quase sem anunciar, né? Galera em volta, a mulher dele, aí a filha de não sei quem, a irmã, o tio, o primo, amigo do amigo, e começou a vir um monte de pedido. Cara, é muito bom. E eu vou te dar só não é nenhum conselho, é uma cerejinha do bolo, que é o seguinte: quando você começa a fazer marcenaria, cara, a galera fica louca por querer comprar coisas, encomendar projetos, porque é uma demanda que tem muito, sabe? As pessoas precisam muito e não é que quase não tem profissional, não é bem isso. Mas talvez não seja tão fácil achar bons profissionais de marcenaria. Então, é uma ótima oportunidade. Beleza? Agora sim, galera, vou ficando por aqui e é isso aí. Falou? Um abraço